Você já ouviu falar em sentimentos de inferioridade, complexo de inferioridade e complexo de superioridade? Você já percebeu que grande parte das nossas dores emocionais tem a ver com outras pessoas? Tipo, a ansiedade de não ser bom o suficiente, o medo do julgamento, a raiva pela falta de reconhecimento e a solidão mesmo estando cercado de pessoas. E se tudo isso tivesse uma mesma raiz? O título da segunda noite de conversas entre o jovem e o filósofo, aqui no livro A Coragem de Não Agradar, diz o seguinte: todos os problemas humanos são problemas de relacionamento interpessoal. E entender isso pode ser o primeiro passo para viver em paz consigo mesmo, porque essa afirmação ela nos obriga a olhar para dentro de nós mesmos e perceber o quanto das nossas dores nasce da tentativa que nós temos de tentar agradar as outras pessoas, de competir com as outras pessoas ou de ser visto pelas outras pessoas. E é isso que nós vamos ver neste vídeo de hoje. Olá, eu me chamo Lucas e eu gostaria de te fazer muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal Entre Linhas e Opiniões. E desde já eu te peço que você possa deixar o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que nós estamos trazendo aqui no canal. E eu também gostaria de convidar você a deixar o seu comentário aqui embaixo sobre algum ponto relevante que você achou do vídeo e algo que você queira acrescentar, queira dar sua opinião, com certeza ela vai ser muito bem-vinda. Mas sem mais demoras, vamos lá para o nosso conteúdo do nosso vídeo. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a segunda noite de conversas entre o jovem e o filósofo aqui no livro A Coragem de Não Agradar. Uma semana depois da primeira visita, o jovem ele volta ainda um pouco indignado com o filósofo por causa das coisas que ele ouviu na última visita. Ele ainda não aceita essa ideia de que o passado não determina quem nós somos no presente. E ele quer provar que o mundo é sim um lugar injusto, que sofre demais e que só mudar a perspectiva não resolve nada. O jovem ele faz um certo desabafo para o filósofo. Ele fala que ele está cansado de si mesmo, que ele não gosta da sua personalidade, que ele se enxerga uma pessoa que é cheia de muitos defeitos. E o principal de tudo, ele não suporta o corpo que ele tem. E ele acredita que ele, sendo desse jeito que ele é, que ninguém vai gostar dele, ninguém vai querer ele por perto. E isso aumenta ainda mais o ódio que ele tem contra si mesmo. O filósofo ele escuta com calma e logo em seguida ele diz: você tem medo de se relacionar porque tem medo de ser rejeitado. O jovem se assusta. Talvez ele estivesse esperando umas palavras de conforto, de motivação, essas coisas. Só que o que ele ouve é um verdadeiro tapa na cara, né? O filósofo, para poder tentar ajudar o jovem, ele vai contar o caso de uma estudante que ele atendeu um tempo atrás, em que ela tinha vergonha de ficar com as bochechas vermelhas enquanto ela conversava com as pessoas em público. Ela disse para o filósofo: sinto que todos vão rir de mim. O filósofo então comenta que o objetivo dele não era fazer ela parar de ficar com as bochechas vermelhas, mas fazer ela perceber que, mesmo se isso acontecesse, ela conseguiria lidar com isso naturalmente. Ou seja, a questão não é eliminar o sintoma, mas fortalecer a confiança dela em si mesma. E o mesmo vale para o jovem. O problema do jovem não é o seu corpo, ou sua personalidade, ou seu passado. O verdadeiro problema do jovem é a falta de confiança em seu próprio valor. Ele teme se mostrar ao mundo porque teme como imagina que será visto. O filósofo então diz: você não teme o outro, você teme a imagem que criou de si mesmo diante do olhar do outro. Aí o filósofo ele vai falar aquela frase que eu citei logo no início desse vídeo, que todos os problemas humanos são problemas de relacionamento interpessoal. Porque é nas relações que o nosso ego aparece. Porque é nas relações que sentimos medo de não sermos o suficiente. É nas relações que tentamos provar
o nosso valor para alguém. E é nas relações que nasce a bendita comparação. Nesse ponto, o filósofo ele vai apresentar ao jovem o conceito de sentimentos de inferioridade. Conceito esse que foi introduzido pela primeira vez pelo Adler. E Adler dizia que esses sentimentos de inferioridade, ele não é algo que a gente desenvolve com o tempo. Ele é algo natural do ser humano. Todos nós nascemos com esses sentimentos. E que esses sentimentos podem ser algo saudável para todas as pessoas, porque são eles que podem impulsionar o nosso crescimento, e até talvez seja esse o seu principal objetivo. O problema começa quando usamos esses sentimentos de inferioridade para fazer comparações da maneira errada. Tipo, queremos ser mais inteligentes, queremos ser mais bonitos, mais ricos, mais admirados, mais bem-sucedidos, e tudo isso com relação a outra pessoa. E quando essa busca vira o centro da vida, a nossa felicidade passa a depender da aprovação das outras pessoas. O filósofo então diz: no momento em que você começa a se comparar, você perde a capacidade de ser feliz. Porque a comparação é uma prisão invisível. Quanto mais você olha para o outro como um rival, mais você afasta de si mesmo. E o filósofo ele reforça: os sentimentos de inferioridade não são fatos, eles são interpretações. E essas interpretações quase sempre nascem da comparação com as outras pessoas. Ou seja, não é o mundo que nos coloca para baixo, somos nós mesmos que interpretamos as diferenças como sinais de valor e acabamos sofrendo por causa disso. O filósofo ele conta que ele sempre se sentiu inferior por causa de sua estatura. Ele fala que ele tem 1,55 de altura. Ele queria ter uns 20 ou pelo menos 10 centímetros a mais. E isso deixava ele um pouco desconfortável por causa dessa altura dele. E até inferior quando estava entre as pessoas mais altas. Até que um certo dia ele conversava com um amigo dele sobre esse assunto e esse amigo dele disse: com essa sua altura as pessoas se sentem mais à vontade. Não precisam olhar para cima. Se você fosse mais alto, isso poderia intimidar as pessoas. Com essa sua altura, as pessoas elas se sentem mais relaxadas com você, a ponto de ficarem até mais abertas para poderem conversar com você. E então o filósofo ele percebeu que o problema nunca foi a altura dele, mas a interpretação que ele fazia dela, com base na comparação que ele fazia com as outras pessoas ao seu redor, principalmente as que eram mais altas do que ele. Ele não fazia essa comparação com as pessoas da mesma altura ou mais baixa. E esse é o principal erro na comparação, porque você se compara com as pessoas que estão em um nível diferente do seu. Então o filósofo ele conta que começou a se enxergar de uma forma diferente. E nada ao seu redor mudou. O mundo continuava do mesmo jeito, as pessoas continuavam mais altas, mas o que mudou foi a interpretação que ele fazia, o significado que ele dava. E isso sim foi o que mudou na sua vida. E ele não queria mais ser mais alto, ele estava satisfeito com a sua altura. E aqui eu queria te fazer uma pergunta: quantas coisas na sua vida você já classificou como um defeito, só porque se comparou com alguém? E se o que você chama de fraqueza, de inferioridade, for apenas uma força que não aprendeu a enxergar por outro ângulo? Reflita sobre isso. E se você se sentir à vontade, comenta aqui embaixo qual a sua opinião, o que você pensa a respeito disso. Mas mesmo o filósofo dando esse exemplo, o jovem ainda fala para ele: mesmo assim eu me sinto inferior. E isso é um fato. O filósofo então vai explicar que da forma como o jovem ele está falando, isso já não é mais um sentimento de inferioridade. Agora já é um complexo de inferioridade. Esse complexo de inferioridade é quando alguém ele usa as suas limitações, esses sentimentos de inferioridade, como uma desculpa para não agir. Tipo, não consigo fazer isso porque
sou assim. O sentimento ele vira paralisia, vira uma espécie de autoproteção, porque se eu não tento, eu não falho. O problema não é se sentir inferior, o problema é você desistir por causa disso. Porque se você acredita que suas limitações são imutáveis, você renuncia à sua própria liberdade de escolha. Isso é uma coisa que você não pode fazer. Se você não é bom em algum ponto na sua vida, seja como pessoa, seja no trabalho, seja na família, você pode melhorar. E aqui eu vou dar um exemplo pessoal para vocês. Eu era uma pessoa que eu tinha um complexo de inferioridade. Bem, eu acho que eu ainda tenho alguns ainda aqui comigo. Mas aqui eu quero falar da questão da minha timidez, porque antes eu tinha um complexo de inferioridade com relação à timidez, porque eu acreditava que pelo fato de eu ser uma pessoa tímida, eu não conseguiria falar bem, ou eu não conseguiria falar em público, ou eu não conseguiria falar em frente de uma câmera. Mas quando eu comecei a colocar essa timidez como um sentimento de inferioridade, em que eu posso melhorar, essa timidez não me paralisou mais. E a grande prova é esse canal, que antes eu acreditava que eu não conseguiria criar, mas eu consegui. Acredito que esse aqui vai ser o 4º vídeo aqui no canal, e eu já tenho muitas ideias já para o próximo. E aí então eu queria te fazer uma pergunta, para que você pudesse refletir aí na sua casa. Você está usando suas limitações, essas suas inferioridades, como uma motivação para melhorar e crescer, ou como uma desculpa para não fazer nada? Se você se sentir à vontade, também deixa aqui nos comentários a sua opinião. A gente viu que os sentimentos de inferioridade, ele pode gerar o complexo de inferioridade. Só que esses sentimentos de inferioridade, eles podem gerar também o que é chamado de complexo de superioridade, que é o desejo de demonstrar que é superior em frente a outras pessoas. O filósofo vai explicar para o jovem que quem não consegue lidar com os seus próprios sentimentos de inferioridade pode colocar essa máscara de superioridade, em que aquelas pessoas que são consideradas arrogantes são um bom exemplo disso. Porque os arrogantes são os que mais temem ser vistos como inferiores, e eles usam a arrogância como uma defesa, porque elas precisam se exibir o tempo todo, precisam provar que são melhores, precisam ser reconhecidas de qualquer maneira, e elas podem até usar de força para poder tentar conseguir atingir esse seu objetivo, mas na verdade estão apenas tentando compensar um sentimento interno de inferioridade. Por exemplo, algumas pessoas tentam parecer que são mais inteligentes, outras tentam parecer que são mais ricas, outras que são mais bonitas, e ainda tem aquelas que querem se mostrar que são até mais sofridas do que as outras. Sim, exatamente isso mesmo que você ouviu. Até o sofrimento pode virar um complexo de superioridade. O filósofo ele fala no livro: há quem se vanglorie de suas próprias dificuldades dizendo: ninguém sofre como eu. Não sei se você já passou por isso, mas para exemplificar essa parte, vamos dizer que você está passando por uns desafios, por umas dificuldades, por alguns problemas, e aí você vai falar com alguém. Às vezes só para desabafar mesmo, só para poder colocar aquilo para fora, para poder ficar um pouco melhor. E aí você conta tudo que está passando, todos os seus problemas, todos os seus desafios. Às vezes você chega até chorar por causa do sofrimento que você está tendo. Aí a pessoa que está ouvindo olha para você e diz: isso não é nada. Se você estivesse na minha pele, você ia saber o que era sofrimento de verdade. Isso é um grande exemplo de pessoas que sofrem com o complexo de superioridade, que querem de qualquer maneira se mostrar que são superiores, que são maiores. Usam até a dor em um trunfo moral, uma maneira sutil de se colocar acima dos outros, mesmo se colocando como vítima. Só que isso destrói as relações, porque nesse tipo de relação a pessoa vive se comparando. Ela não quer crescer, ela quer vencer, ela quer se mostrar superior. E enquanto estiverem nessa corrida, nunca serão livres.
porque esse tipo de comparação transforma a vida numa corrida sem fim, em que o prêmio é apenas uma ilusão de valor. O filósofo conclui essa parte dizendo que o verdadeiro valor de uma pessoa não pode ser medido pela comparação. A vida não é uma escada social, não é uma corrida que só pode ter um vencedor, mas um palco onde cada um desempenha um papel único. Você é o protagonista da sua vida. Se você entender isso, você entende que não precisa provar nada para ninguém. Se você conseguir entender isso, você vai sentir uma paz interior. Aquele sentimento de vazio que há muito tempo você quer preencher, vai começar a ser preenchido. Porque você vai começar a entender que a verdadeira felicidade não é você querer ser melhor nem pior que alguém, mas simplesmente querer ser você, do jeito que você é, sem disfarces, sem comparações, sem essa busca de validação das outras pessoas. Vou estar finalizando aqui essa parte da segunda noite de Conversas do Jovem e do Filósofo. Em outro vídeo a gente vai finalizar essa noite. Tem mais coisas para a gente poder ver e refletir. Mas se você chegou até aqui, você deve ter tido vários pensamentos e impressões sobre algum ponto desse vídeo. Faça uma reflexão interna com base nisso. Veja o que você pode melhorar. Veja quais são esses sentimentos que você acredita que é algo que te atrapalha, mas na verdade pode ser algo benéfico para você se você começar a ter uma outra interpretação dele. Espero que eu possa ter te ajudado de alguma maneira com esse vídeo. Assim como esse assunto me ajudou muito. Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui, por ter assistido esse vídeo e até o próximo vídeo.